Salve, salve rapaziada que curtiu Pitacos do Papo do Fino no YouTube. Ó, ó, ó. Camisa personalizada, sensacional, hein? Estamos aqui para comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 25, agora com um super líder, o São Paulo. Inclusive fazer um comentário antes de começar. Rodrigo Bronquinha, palmeirense, todo mundo sabe, quem acompanha principalmente o Papo do Fino, nos podcasts, etc. Uma menina andou postando que o pessoal do São Paulo tomou vacina contra o Covid com a anuência da Anvisa. É um negócio, se fala tanto de fake news, ainda tem gente babaca para fazer esse tipo de coisa. Que atitude ridícula, né? Uma atitude ridícula, um absurdo ficar plantando esse tipo de coisa, né? Não faz o mínimo sentido. Um negócio que não sei onde tá com a cabeça a pessoa desesperada porque o time não tá na frente. O Palmeiras perdeu 5 pontos pro Goiás, ela vai inventar que o problema é que os caras do São Paulo tomaram vacina pro Covid. Tá de brincadeira. Bom, vamos lá. Começando falando sobre os jogos da rodada. A rodada começa no sábado e acaba no domingo, não tem jogo de segunda. Finalmente, depois de muito tempo, umas 3, 4 rodadas, rodada completa com 10 jogos. Só que não necessariamente todo mundo pronto para jogar, né? Porque tem jogo mais, né? Copa do Brasil, depois Libertadores, papapá, alguém vai poupar, não vai, vamos lá. Então assim, primeiro jogo, Red Bull Bragantino e Fortaleza, dois times que estão a mais de 4 jogos, a 4 ou mais jogos sem perder, né? Procurando posições melhores da tabela, um pouquinho mais relaxados em relação ao rebaixamento. O jogo é em Bragança. O Bragantino, apesar que vem de 2 empates, né? Agora volta a jogar em casa. Não dá para colocar o Bragantino como favorito, né? Mas é um jogo interessante. Agora, para Cartola é um jogo complicado. Na sequência, tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que é no mesmo horário do jogo. O Atlético Paraná vinha numa crescente, perdeu os 2 últimos jogos. O Atlético Mineiro deu uma vacilada contra o Inter em casa, estava com a vitória na mão, deu uma relaxada, tomou um empate. Um jogo difícil pro Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro vai precisar para cima e tentar ganhar, porque o São Paulo tá abrindo, né? O São Paulo tá abrindo, se não acordar, não pega mais. Depois tem os jogos das 19 horas. No Allianz, o Palmeiras tenta se reembalar, né? Vem de uma derrota, uma vitória, um empate, pegando o Bahia, que também tem o mesmo fenômeno do Atlético Paranaense. Pegou uma crescente e andou vacilando nos últimos jogos, né? Depois da derrota do São Paulo principalmente, um resultado péssimo para o Bahia na Sul-Americana, né? Perdendo em casa 3-2 Defensa e Justiça. O Palmeiras empatou com o Libertad num jogo muito mal, o Palmeiras jogou muito mal nesse jogo. Então é um jogo também de difícil prognóstico, mas aqui tem um cara ou outro do Palmeiras que dá para apostar, né? Eu acredito que o Rafael Veiga, inclusive, seja o mais escalado da rodada por conta disso. Mas tem outros bons nomes aí que a gente já vai comentar. No mesmo horário, no sábado, a gente tem Internacional e Botafogo. Eu não consigo esquecer de Botafogo e Internacional no primeiro turno. Gol anulado do Botafogo de maneira bizarra. Botafogo, derrotas seguidas. Foi devastado pelo São Paulo no meio de semana. O Inter também não sabe o que é vitória a uma boa penca de jogos aí. Dois times em situações difíceis, mas opostas, né? O Inter perdendo espaço na liderança e o Botafogo desesperado, vendo até a possibilidade da lanterna chegar, né? Porque o próprio Goiás tem se aproximado do Botafogo perigosamente, né? Pra vocês terem ideia, nos 5 últimos jogos o Botafogo zerou e o Goiás fez 7 pontos. Então, se aproximando a lanterna da equipe do Botafogo. Esse jogo, na minha visão, é um pouco mais fácil o prognóstico, porque o Botafogo está jogando mal, né? O Inter talvez tenha dentro dele, apesar da derrota nos pênaltis, tenha renascido alguma coisa de autoestima no Inter. Vamos ver. O jogo das 9 horas, os jogos das 9 horas da noite no sábado, 6 jogos no sábado. Ceará e Atlético Goianiense. O Ceará buscando se consolidar, fase muito boa, 2 vitórias seguidas. O Atlético Goianiense estava bem, alguns jogos sem perder, perdeu o clássico, né, para o Goiás aí na segunda-feira passada e está se atrapalhando um pouco na competição.
o Ceará está guinando, de repente procurando alguma coisa, quem sabe dar uma vaga na pré-Libertadores, né? Uma situação histórica aí para o Ceará. Um outro jogo interessante, fechando os jogos do sábado, Goiás e Grêmio. Você vai falar, Goiás e Grêmio é barbada, mas em Goiânia o Goiás está se animando, ganhou o clássico, tudo bem, ganhou no primeiro turno também, né? Mas o Goiás pode atrapalhar o Grêmio, pro Cartola aí vai ser difícil, porque o Renato Gaúcho também só fode o cartoleiro, né? É impressionante como o Renato Gaúcho gosta de quebrar as pernas. E o Grêmio também, né? Você escala PP, todo mundo com PP esperando, vai lá o Diego Souza, mete 2 caixas. Mas, enfim. Agora os jogos de domingo, né? Os 4 jogos de domingo. Um jogo só às 4 horas da tarde, jogo isolado, um clássico nacional. Flamengo e Santos, já foi final do Campeonato Brasileiro, se não estou enganado, 1983, um jogaço, um 3-0 Flamengo. João Paulo dos Santos na raça, saiu sangrando. Um jogo que para mim foi histórico, não sai da minha memória. Agora o Flamengo está embalando no Brasileiro, e o Flamengo agora só tem o Brasileiro, né? O Santos também tem o pensamento voltado para a Libertadores, mas agora dá um pause, né? Dá um pause na Libertadores e se volta para a Copa do Brasil, né? Então a gente tem o Santos e o Flamengo focados no Campeonato Brasileiro agora. Então tudo promete um grande jogo. Às 18h15 temos 2 jogos, um clássico paulista fantástico e um jogo que deve ser horroroso. A gente tem um Corinthians e São Paulo, que o Corinthians está se estabilizando, uma crescente, 3 jogos sem perder, e o São Paulo super líder, batendo em todo mundo, jogando muita bola, futebol muito correto aí, e vamos ver se o Corinthians consegue barrar o líder, né? Porque o jogo, como o jogo é na Neoquímica Arena, o São Paulo freguesaço de todo mundo, né, fora de casa, vamos ver se consegue quebrar o tabu na Neoquímica como quebrou no Allianz, né? Em Convenção Esporte e Curitiba, nossa, pro Cartola esse jogo aí vai ser sofrível, né? Talvez apostar nos goleiros, no 0-0. E para fechar a rodada também mais um duelo de opostos. O clássico carioca Vasco e Fluminense, com o Vasco numa fase tenebrosa, cobrança de jogador, foram tirar uma com o Sapinto, ele falou que sai. E o Fluminense mais estável, surpreendendo até, então numa condição um pouco melhor na tabela. Agora vamos falar sobre a escalação dos nossos times, né? Vamos falar sobre a escalação dos nossos times aí. Eu vou seguir aquela mesma sequência tradicional que a gente tem seguido. Eu vou desmontar aqui o time e montar um time pensando em grana. Grana, vamos lembrar, desculpa, a gente tem que pensar em 2 ou 3 aspectos. A questão de valorizar a questão do cara barato, né? E a questão do cara não perder, mas ser competitivo. Então são muitas análises a serem feitas. Eu vou trabalhar em cima da última rodada, tá? Da última participação. Vamos começar pelo ataque, nesse pedido econômico, digamos assim. O Kleber, atacante do Ceará, começou muito bem o campeonato, só que ele tem um preço elevado. Como a gente vai colocar 3 aqui, eu vou marcar o Kleber para vocês, né? Para aquele cara que tem um pouco mais de dinheiro e aposta no Ceará para vencer bem o Atlético Goianiense. Agora, o Renato Kaiser pega o Atlético Mineiro, é uma aposta complicada. Zé Roberto é o adversário do Ceará, mas Zé Roberto é muito em conta. Fernandão, para quem apostar no Goiás, não sei como o Grêmio vai, porque o Grêmio jogou muito mal no meio de semana contra o Santos, né? Um pênalti que muita gente contestou, então é bem complicada a situação aí para apostar no Goiás, mas às vezes vale a pena se o Grêmio não estiver tão bem. Lucas Braga, Bergson, que é um cara que geralmente faz gol, mas fora de casa não dá para confiar a mesma coisa. O Cano dá para a gente colocar, mas também recai na mesma questão do preço. Dá para confiar o Cano contra o Fluminense? O Vasco vai dar uma aliviada?
Então vocês estão vendo que assim, na questão de valorização dos que desvalorizaram na última rodada, você não tem grandes opções. Então o Savarino é uma delas, porque o Savarino tem um custo baixo, uma média boa, é um jogador que tem algumas assistências, alguns gols na competição, a gente vai dar uma olhada aí, 3 gols, 4 assistências, 25 finalizações, então o Savarino acaba sendo um bom nome. Os corintianos fanáticos podem apostar de repente no Matheus Davó, né? Aí tem o Claudinho, que eu vejo como uma outra boa opção, e o Churin, né? Eu vou colocar o Davó pela questão do preço. E no clássico, esses caras, tá ligado que esses caras metem uns gols assim do nada, né? E dá pra de repente pensar nele aí. 1,96 por uma média de 3,70, até que o Davó tem balançado as redes. A meia cancha dá trabalho, porque, nossa senhora, olha só, Rodrigo Lindoso, o Hudson, o Edenilson vale a pena, mas não é tão barato, né? O Otero naquela mesma linha de raciocínio, de pensar, olha lá, os 4 do Corinthians, Otero, Gabriel, Cantídio e Ramiro, os 4 muito baratos, então para quem achar que vai rolar uma zebra aí, o Andrei de vez em quando toma seus cartõezinhos, mas um custo bom, né? Veio zerado, uma média boa, ele desarma, o Fluminense deve ser o time que vai pressionar. E outra opção boa de preço aqui, 2 opções boas de preço, o Sandri do Santos, o problema é que a média dele é muito ruim, né? O Danilo também, 1,68 para fechar um time, né? O Danilo já até gol fez na rodada passada, ele tem uma participação interessante nos jogos do Palmeiras, mas para o Cartola ele não é tão bom. E o Gabriel Menino é um pouco mais caro, eu vou colocar ele aqui para vocês, só que ele já tem a história da assistência, porque ele é o cobrador de escanteio, então o Gabriel Menino tem uma condição maior de pontuar. Na zaga, a gente pode, quem apostar na retranca do Jair, pode botar o Maidana. São 2 que desvalorizaram, tanto o Maidana quanto o Emerson Santos, são bem baratos e devem valorizar com atuações boas, principalmente se os times não tomarem gols. O zagueiro é mais fácil, né? Lateral, quem apostar no esporte também tem a opção do Patrick aí, que ele não é tão barato assim. Danilo Barcelos, Carlinhos, Cortez, já é quase 10 cartoletas. Igor Julião, para quem apostar num Fluminense, né, numa vitória do Fluminense, um saldo de gols, vamos colocar ele aqui. Fábio Santos para aquela galera do Corinthians e Fagner. Orejuela já é caro, Orejuela já acho que ele já entra num prisma que não vale muito a pena, né? Então, e o Vinha, né, que ele deu uma desvalorizada porque ele foi mal na última rodada, é um jogador com uma média muito boa e um preço nem tão alto, então acredito que o Vinha seja uma opção boa de economia e rendimento. E no gol, né, é bom pegar aqueles caras que de repente tomaram muitos gols ou fizeram poucos pontos. O Fernando Miguel, o Lomba, o Everson é fogo porque ele não pega porra nenhuma. Essa história de goleiro precisar jogar com o pé é terrível, né? O Cavalieri de repente pode pontuar mais do que o Lomba, porque o Inter provavelmente deve propor o jogo. Para quem confiar no Vasco, Fernando Miguel para valorizar, a pedida maravilhosa, né? O Marcos Felipe para quem estiver sem grana e achar que o Vasco não vai fazer, como eu já peguei o lateral do Flu, né? Tô na confiança do Fluminense, eu vou pegar o Marcos Felipe aqui. Não peguei mais que 2 do Fluminense, que também é perigoso. E o treinador, né, o Marcão aqui do Fluminense, o Marcelo Chamusca do Fortaleza, o Mancini, o Marcelo Cabo, o Sapinto e o Jair Retranca, esperando não tomar gol, vamos de Jair Retranca, fechar, deprimente isso, né? E vamos botar o Savarino no ataque, parece que é o mais eficiente aqui de capitão. Então a nossa escalação da economia
ficou assim. Vamos começar pelo treinador. Jair Ventura, Marcos Felipe no gol. A zaga, Iago Maidana e Emerson do Palmeiras. Nas laterais, Igor Julião e Matias Vinha. Meio campo, Andrei, Gabriel Menino e Edenilson. Esse é um bom meio campo, não só por questões financeiras. E o ataque, que é um ataque fraco, que é para valorizar, para completar time mesmo, que é Savarino, o Matheus Davó e o Kleber, certo? 69,79, time baratíssimo para quem tá sem grana. Vamos lá agora montar o time da mitada. Vamos mitar aí, o Papo do Fino, rodada passada foi bem demais. Vamos começar pelo ataque, né? Vou fazer aqui por médias, melhores médias. Marinho vai meter gol no Santos. Luciano vai meter gol no Corinthians. Jogos difíceis, hein? Mas o Marinho a gente provavelmente pode arriscar. O problema do Marinho é que ele é muito caro. Se você gastar no Marinho, você vai ter que economizar em algum lugar. Então vamos dar uma rastreada aqui. Claudinho é uma boa opção, não é uma opção barata. O Brenner cheira a gol e gosta de fazer um gol no Corinthians. Agora a gente tem a opção do Bruno Henrique, é uma opção interessante, apesar de não estar jogando lá essas coisas. Gilberto, Ferreira, Davó, Savarino, nada de anormal. Então de repente acredito que o Bruno Henrique seja a melhor opção para completar esse ataque, que é um ataque meia boca, mas é um ataque que pode surpreender. É que sem o Marinho tudo é meia boca, né? Bom, esse meio campo que aparece logo de cara, parece que é o melhor meio campo. Thiago Galhardo, Arrascaeta e Rafael Veiga. Até porque um jogo contra o Botafogo é a melhor oportunidade para o Thiago Galhardo ressuscitar. Pinares fez uma partida ridícula contra o Santos no meio de semana. Raul mais bate qualquer coisa. O Nenê é uma boa opção, né? Nenê, Patrick, Everton Ribeiro. O meio campo tem algumas boas opções. O Sobral, o Vina não vai jogar, né? O Citadini de repente. O Rodriguinho é complicado que é contra o Palmeiras. Lucas Evangelista. Tem algumas boas opções no meio. O meio está mais fácil de montar. Mas acredito que esse clássico, esse trio clássico aí é o trio de melhor média. E o Thiago Galhardo tem uma boa oportunidade para desencantar. Na zaga, David Braz, fazedor de gol, é uma boa opção. Gustavo Gomes também, que deixa lá suas caixas, só que é um pouquinho mais caro, né? O Arboleda é complicado de apostar, assim como o Bruno Alves, que é clássico. A gente tem o Hever, tem o Léo Ortiz, para quem não confiar no ataque do Fortaleza. Então a gente vai aqui de Lucas Claro. A gente vai pensar em dois zagueiros artilheiros. Gustavo Gomes e Lucas Claro. Nas laterais, confiar no Palmeiras, não tomar o gol. Matias Vinha, muito desarme. Vou até abrir aqui o número de desarme do Vinha no campeonato. 50 desarmes, cara. 50 desarmes em 14 jogos. É quase 4 desarmes e meio de média por jogo. É 4,5 pontos só de desarme. Você pega essa média de desarme, coloca já um saldo de gol, né, já dá 9,5 pontos, 10 pontos para um lateral. O Reinaldo a gente pode apostar, o Arana são bons laterais, o Vitor Luiz dificilmente, Felipe Jonathan, que é um que desarma muito bem, mas tem caído muito nesse quesito, tem que tomar um cuidado. E o Felipe Luiz, de repente, o Santos deve guardar, né? Então saldo de gols do Flamengo não dá para confiar. A gente pode confiar às vezes no talento do Isla, né? No talento do Isla. Então lateral não está tão fácil escolher porque não tem muita perspectiva de saldo de gols essa rodada, né? É meio complicado. A gente também pode escolher o Arana por ações ofensivas, só que o Arana tem um custo um pouquinho elevado. Felipe Luiz, que é batedor de pênalti do Botafogo, se aparecer um pênalti. Mas vamos confiar aqui no Felipe Jonathan, porque o Flamengo deve ir para cima do Santos. E aí ele vai acabar desarmando e vai acabar dando bom. Paulo Vitor do Grêmio, Thiago Volpe, Gian, Tadeu Monstro, né? A gente pode confiar novamente no Tadeu, apesar que o número de passes incompletos do Tadeu no último jogo, pelo amor de Deus, né? O John, Douglas, o Wilson, Fernando Miguel, Diego Alves, bem difícil para goleiro também essa rodada, e goleiro já de média muito baixa. O que dá para arriscar aqui, diferente da economia, aí depende do pensamento de cada um, né? Por ser um clássico, Corinthians
provavelmente vai sair para cima, a gente pode apostar no Volpi. Vou apostar aqui no Volpi para o gol. E o treinador, um treinador de média boa, Glauber Ramos só tem 2 jogos, né? Fica mais fácil de apostar. Um treinador que deve ter um resultado bom e barato já é mais difícil. Então a melhor coisa aqui é a gente ir de Abel Ferreira, esperando que o Palmeiras não tome gol e colocando o Bruno Henrique de capitão ou algum meia, né? De repente você colocar um Arrascaeta de meia ou Rafael Veiga, acaba dando bom. Então vamos confirmar a escalação e dar aquela verificada marota de como ficou o time. Abel Ferreira no comando das Carrapetas Verdes, Thiago Volpi no gol, Vinha e Felipe Jonathan nas laterais, Gustavo Gomes e Lucas Claro na zaga, Arrascaeta, Rafael Veiga e Thiago Galhardo desencantando na meia, e no ataque Brenner cheiro a gol contra o Corinthians em dobro, Bruno Henrique, porque o ataque do Flamengo também precisa desencantar, e o Claudinho no ataque, certo? Esse é o nosso time e a gente vai ficando por aqui, terminando o Pitacos do Papo do Fino hoje, esperando que vocês sigam a nossa página, curtam os nossos comentários, sigam as nossas dicas, o que eu sempre falo, vê o que é pontual para vocês no time, sigam o seu feeling, apostem à vontade, que essa rodada aqui vai ser uma rodada provavelmente de pontuação boa, tá bom? Um abraço, rapaziada, até a próxima, tchau!